Bora para mais um vídeo desse quadro que aparentemente o pessoal tem gostado, que é Comprar ou Correr, edição número 4, mostrando os maiores dividendos da Bolsa Brasileira. E hoje nós vamos falar do Rio Paranapanema Energia Sociedade Anônima, que tem o ticker GEPA4 e GEPA3, que pagou 20% de dividend yield nos últimos 12 meses. Vamos ver se esse dividendo é consistente ou não e se seria uma boa empresa de investimento. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, só para fins de contextualização, hoje, olhando para os últimos 12 meses, a GEPA4 pagou cerca de 19,5% de dividend yield. E para quem não conhece essa série do canal, já fiz vídeo para a Allied, já fiz vídeo aqui para a Melnick, não fiz vídeo da Moar 3 porque as informações no site de relacionamento com os investidores são muito ruins, informações muito superficiais, e eu prefiro trazer boas informações consistentes quando vou fazer vídeo aqui no canal. Então, para a gente conhecer um pouco da empresa, hoje a geração de energia é 100% limpa, com 8,3 GW de capacidade instalada, 23,7 mil GW de produção por hidrelétricas, 479 mil MWh por produção de parques eólicos e mais de 10 milhões de residências que poderiam ter sido abastecidas com energia dos ativos. E eu retirei esse slide de uma apresentação da Auren Energia, em que a CTG Brasil, que é a controladora da Paranapanema, encontrava-se em sexto lugar, com 6,9 gigawatts de capacidade instalada. Porém, conforme nós vimos no slide anterior, hoje a CTG Brasil encontra-se com 8,3 gigawatts de capacidade instalada, sendo a quarta maior geradora no país, olhando por esse indicador, atrás apenas da Auren e da ES Brasil, da Engie e da Eletrobras, que hoje seria a primeira nesse quesito de forma disparada. E para a gente entender um pouco das ações da Paranapanema, hoje quem controla a maior parte das suas ações, cerca de 96,19%, é a Rio Paranapanema Participações, que faz parte do grupo CTG Brasil Energia SA, que detém outros conglomerados também dentro da sua composição acionária. E aqui eu já queria chamar um ponto de atenção. Percebam que no total de ações, olhando já ações ordinárias e preferenciais, a Rio Paranapanema Participações SA detém 96,19% e apenas 3,8% encontra-se nas mãos dos acionistas. Então, esse seria um ponto que hoje a liquidez do mercado é muito baixa, o que, olhando para as ações ordinárias, que detêm uma liquidez diária de R$ 5,3 mil, o que daria para comprar na cotação atual apenas 156 ações, que daria um lote e meio apenas, sendo o lote composto de 100 ações. E hoje, olhando as ações preferenciais, que detêm uma liquidez diária um pouco maior, de 42 mil, você conseguiria comprar cerca de 1.200 ações, ou seja, apenas 12 lotes são negociados de forma diária. Então, olhando para nós que somos pequenos investidores, talvez as ações preferenciais poderiam ser uma opção, visto que essa liquidez diária de R$ 42 mil você conseguiria fazer algumas negociações, porém poderia não ser no preço que você gostaria naquele momento. Então tem que ter muita cautela nisso. E muita gente também gosta de olhar isso, que hoje ela detém zero de tag along, principalmente pelo seu maior acionista deter mais de 96% das ações. Tem que ter uma certa cautela nesse ponto. Agora, falando um pouco da receita operacional no primeiro semestre de 2024, um aumento de 17,9 milhões, principalmente causado pela elevação na receita no mercado de curto prazo e em função do acréscimo no preço médio da liquidação das diferenças. Também elevação de 7,2 milhões em contratos no ambiente de contratação regulada e uma redução de 16 milhões no ambiente de contratação livre. Outro ponto, olhando as despesas operacionais da Paranapanema,
Comparando semestre a semestre, houve um aumento de apenas 2%, porém houveram alguns não recorrentes nesse meio, que foi a redução de 7 milhões na energia comprada, o efeito positivo de 3,3 milhões na linha de recuperação de custos e energia pela extensão da concessão dentro do contexto de acordo do GSF, o crescimento de 6,9 milhões na rúbrica de serviços de terceiros, o que foi causado principalmente em função da variação nos gastos com projetos nas usinas, e o aumento de 5 milhões na linha de compensação financeira na utilização de recursos hídricos. Então, excluindo esses pontos não recorrentes, as despesas operacionais teriam crescido na ordem de 9,6%, enquanto a inflação no período ficou na casa dos 5%. Então, olhando por esse quesito, a empresa cresceu despesas um pouco além da inflação. E um ponto de atenção de forma positiva foram as despesas com o pessoal, que decresceram em 1,3%, olhando na comparação semestral. Porém, olhando no quesito de material, houve um aumento de cerca de 15% na ordem semestral. Agora falando um pouco do EBITDA, que houve um acréscimo de 10,6% na ordem semestral, saindo de 367 milhões para 406 milhões, principalmente causado pelo aumento do lucro líquido em 17,3% no período, e um ponto negativo foi o resultado financeiro, que houve um prejuízo líquido de 26 milhões versus um prejuízo nos 6 primeiros meses de 2024 de 12 milhões. Então houve um aumento no prejuízo de 124%. Isso foi causado principalmente por causa do endividamento e dessa alta na taxa Selic, comparando 2024 versus 2025. Então isso acaba sangrando algumas empresas, assim como ocorreu na Paranapanema. Apesar do aumento das receitas financeiras, houve um aumento maior ainda no prejuízo das despesas. Consequentemente, isso piorou o resultado financeiro líquido. Porém, como o lucro líquido de 2025 foi maior do que o lucro líquido de 2024, isso refletiu de forma positiva no EBITDA. E aqui eu já queria chamar um ponto de atenção de forma positiva. Quem conhece o canal sabe que eu sempre fico de olho no endividamento e na alavancagem das empresas. Porém, a Paranapanema tem feito um trabalho muito positivo no aumento do caixa e na diminuição das dívidas. Então percebam que o endividamento, olhando o primeiro semestre de 2025 versus o primeiro semestre de 2024, diminuiu em cerca de 14,6%. E o setor de caixa e equivalentes de caixa aumentou na ordem de 28%. Consequentemente, a dívida líquida da empresa diminuiu de uma forma muito brusca, em torno de 78% de queda. Hoje, o endividamento líquido da Paranapanema encontra-se de apenas 65 milhões. E olhando a alavancagem da empresa, que relaciona a dívida líquida sobre o EBITDA, hoje é de apenas 0,07. Então esse seria um patamar muito confortável, principalmente por ser uma empresa elétrica que detém suas receitas muito previsíveis. E aqui eu já queria chamar alguns pontos de atenção, principalmente nas concessões da empresa. Hoje, a Paranapanema detém, entre usinas hidrelétricas e pequenas centrais elétricas, 10 concessões para geração de energia, porém 92% da capacidade instalada vence em 2032, ou seja, daqui 7 anos. Então, a Paranapanema tem que fazer uma força para poder renovar essas concessões e autorizações. Caso eles conseguissem essas renovações, com certeza isso melhoraria na cotação da empresa e os investidores enxergariam com bons olhos. Então percebam que Jurumirim encontra-se com vencimento em 2032, Chavantes igualmente, Salto Grande, Capivara, Taquarussu e Rosana. Então esse é um ponto de atenção que a empresa tem que ficar de olho para poder fazer sua renovação. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção são os dividendos, principalmente na demora dos pagamentos da Paranapanema. Apesar de ter essa constância nos dividendos,
e o dividend yield médio dos últimos 5 anos estar em um bom patamar de 8,3%. Percebam a demora desde a provisão do pagamento até o pagamento em si, que muitas vezes demora de até 6 meses ou até mesmo 1 ano para o pagamento, assim como ocorreu no final de 2023. O JCP anunciado em dezembro de 2024 será pago 1 ano depois, em dezembro de 2025. E os dividendos anunciados em 30/4 de 2025 apenas foi provisionado, mas será pago até o final de 2025. Então eles detêm esse prazo muito grande, o que muitas vezes é negativo para o investidor, que quer ver o seu pagamento caindo no seu bolso para poder girar a bola de neve e aportar em novas ações. Então agora, dando a minha opinião pessoal dessa empresa, será que seria comprar ou correr? Então, olhando pelos meus filtros, a empresa realmente paga proventos de forma regular e encontra-se num ótimo setor, muito resiliente, principalmente olhando para o Brasil. Então, eu gosto de empresas no setor elétrico. Detém uma dívida muito controlada, muito tranquila. E nos próximos slides eu quero falar um pouco mais se hoje ela encontra-se em bons preços e vamos falar também dos seus indicadores. Então, se você entra em alguns sites de investimentos, como por exemplo o Investidor 10, você vê essa variação de 45% na cotação olhando os últimos 12 meses e acredita que poderia ter sido uma ótima aquisição e realmente, se você tivesse acertado essa compra, você teria tido uma alta muito grande dentro das suas ações. Porém, percebam que nos últimos 10 anos, mesmo na cotação ajustada por proventos, a Paranapanema deteve um ganho de cerca de 12% a 15%. Então, em 10 anos, os investidores da Paranapanema não conseguiram ter um bom retorno, principalmente quando a gente olha a inflação no período. Agora, falando um pouco dos indicadores fundamentalistas, hoje o PL da empresa encontra-se em 12,55 e excluindo o não recorrente de 2021, o PL médio da empresa estaria em torno de 15,18. Então, olhando por esse indicador, ainda teria um potencial de subida em torno de 20%. E um ponto positivo que me chamou a atenção é o indicador de EV sobre EBITDA, que relaciona o valor de firma da empresa sobre o EBITDA. E a gente tenta buscar algumas empresas que têm esse indicador um pouco mais para baixo, porque poderia indicar que você está pagando barato na empresa. E hoje encontra-se em um dos seus menores patamares históricos, na faixa de 3,95, enquanto a média da empresa ficou em torno de 5,45. E aqui eu queria chamar mais um ponto de atenção negativo nessa empresa. Percebam que a receita líquida praticamente não mexeu, olhando os últimos 12 anos. Desde 2013 mantém essa receita líquida na casa do 1,2 bilhão e fica sempre variando nesse quesito. E normalmente quando a gente pega gráficos de outras empresas, boas empresas elétricas, o gráfico de receita líquida é aumentando, principalmente porque como essas empresas detêm uma receita muito previsível, elas acabam investindo bastante. Consequentemente, isso aumenta a receita líquida. E percebam que isso acaba se refletindo também no lucro líquido da empresa, que encontra-se até mesmo menor do que o patamar de 2013. Então isso pode indicar que nos últimos 12 a 13 anos a empresa parou no tempo e ela não conseguiu renovar, não conseguiu melhorar sua rentabilidade nem suas receitas. Apesar do lucro ter aumentado muito olhando os últimos 3 a 4 anos, quando a gente olha uma janela maior, isso não se reflete. Outro ponto de atenção que eu acho muito negativo é que o site de RI, o site de relação com os investidores, é muito ruim. As planilhas são muito pouco visuais, assim como eu mostrei para vocês nos primeiros slides. Então, às vezes, fica um pouco complexo da gente poder encontrar boas informações, sem contar que eles fazem pouquíssimas apresentações institucionais. Então você não tem tantas informações assim da empresa e isso nos passa aquela falta de transparência. Mas me conta aqui, pessoal, você se interessou por essa empresa e vocês gostam desse tipo de vídeo? Essa série te chama atenção? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.